O Produtor Quer Saber está apresentando uma série de palestras sobre a reforma trabalhista que foram realizadas durante o seminário Agro em Questão, promovido pela CNA. O evento reuniu especialistas para debater o tema. Hoje vamos acompanhar a participação do presidente do Instituto CNA, Roberto Brant. Confira. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência como constituinte. Eu comecei a minha vida política 40 anos atrás e fui deputado constituinte. E eu já cheguei lá com 40 anos de idade. Eu não era uma criança imatura. E eu recolhi muitas observações que me acompanham até hoje. Eu acho que as sociedades mais bem-sucedidas no mundo são aquelas sociedades que conseguem se adaptar às mudanças que ocorrem no ambiente econômico e social. É assim que se dá na natureza, né? As espécies vegetais e animais que progridem e prosseguem na evolução são aquelas que se adaptam às circunstâncias que variam constantemente. O homem, de todas essas espécies, é o único que pode escolher não se adaptar, embora o seu organismo naturalmente se adapte. Então, na Constituinte, eu percebi de corpo presente essa tentativa inútil das sociedades ou das pessoas de quererem imobilizar o tempo, de cristalizar algumas ideias e impedir que elas se transformem com o passar da história. Então, foi assim, por exemplo, com o artigo 7º da Constituição brasileira. A Constituição devia conter, basicamente, a Declaração dos Direitos Fundamentais e a organização do Estado. Mas, no artigo 7º, nós trouxemos para a Constituição praticamente todos os direitos da CLT. Não que esses direitos estejam impedindo o país de desenvolver-se, eu não acredito nisso. Esses mesmos direitos substantivos conviveram com altas taxas de emprego e com altas taxas de desemprego. Então, não é o conteúdo dos direitos que afeta a existência das empresas e o funcionamento da economia. É a negação de que eles possam ser, de alguma maneira, flexibilizados, transacionados ou modificados, permanecendo basicamente os mesmos na sua substância. O Brasil, infelizmente, se nós fôssemos comparar sociedades e dividi-las grosseiramente em dois grupos, sociedades que têm uma natureza mais contratual e sociedades que preferem uma condição mais estatutária, a gente percebe claramente que onde prevalece o laço contratual, as sociedades são mais livres e elas são também mais ricas. O mundo anglo-saxão está aí para nos mostrar com muita evidência. Já as sociedades contratuais, elas se baseiam na desconfiança. Esse é o seu princípio motor. Ninguém acredita em ninguém. Então, é preciso que uma tutela superior estabeleça, em forma de um estatuto, as regras com que as pessoas vão se relacionar. E, infelizmente, o Brasil é basicamente uma sociedade estatutária. Nós não confiamos nos outros para regular as nossas relações, sejam relações sociais, sejam relações econômicas. É nesse contexto que eu observo essa proposta de reforma trabalhista com muito ânimo. Eu estive presente em todos os episódios reformadores da vida brasileira recente. Assim que nós encerramos a Constituinte, nós já estamos tratando de mudá-la. E fizemos uma tentativa fracassada no governo Itamar Franco, porque ele se desinteressou. Quando ali, naquele momento, nós já sabíamos que aquela Constituição era uma camisa de força, principalmente na área econômica e social. Depois, o governo Fernando Henrique, que era do meu partido, e nós fizemos uma cruzada junto com, então, o presidente Luiz Eduardo Magalhães, e foram feitas várias reformas constitucionais. Quer dizer, qual o papel dos governos no Brasil? Reformar a Constituição. E nós vamos continuar fazendo isso por mais 20 ou 30 anos. Eu não tenho muitas ilusões quanto a isso. Agora, essa reforma, especificamente, eu acho ela muito mais sábia do que as anteriores, porque ela não quer contestar os direitos, ela não quer brigar com os direitos, ela quer modificar a forma como as pessoas administram e gerenciam esses direitos dentro da sociedade. Ela não é nem uma emenda constitucional. Ela muda a maneira como nós encaramos as coisas. Quer dizer, nós estamos dando um passo em direção à contratualidade, que é a única maneira pela qual uma sociedade como a brasileira pode prosperar.
nós estamos de fracasso em fracasso, perdendo, inclusive, a esperança no futuro. Depois de termos tido o maior crescimento da renda por habitante, quase que ao longo do século XX inteiro, nós estamos já há 30 anos na qualidade de uma sociedade praticamente estacionária. O Brasil estacionário é uma bomba de efeito retardado, porque as pobrezas que estão acumuladas e as aspirações que se desenvolvem, principalmente com a comunicação moderna, são o caldo de cultura para grandes turbulências, grandes incertezas do ponto de vista político e do ponto de vista social. Então, eu vejo essa iniciativa, que parece, à primeira vista, tão singela, é só isso a reforma da legislação trabalhista, ela não é só isso, ela é tudo isso, porque ela abre exatamente uma válvula que, quem sabe, estabeleça daqui para frente uma cultura de entendimento e de negociação. O professor Hélio Zilberstein colocou com tanto brilho, é que o conflito é inerente nessas relações, as pessoas estão em posições econômicas diferentes. Então, a primeira coisa que eu tenho de prever é o conflito, e o conflito não tem de automaticamente ir à justiça. O conflito tem de morrer na esfera em que as pessoas se entendam, porque sem o mínimo de cooperação permanente, nenhuma sociedade consegue prosperar, é impossível. A legislação trabalhista brasileira é a legislação da competição e da desconfiança, que são exatamente os traços que nós precisamos gradativamente ir apagando do caráter social brasileiro. Se nós dessemos esse passo, é gigantesco, é a maior reforma trabalhista que eu jamais pude sonhar, porque ela mexe com uma pequena coisa, mas que é uma coisa revolucionária. As grandes coisas começam assim, pequeninas, e depois elas ganham uma vida própria. Eu acredito que isso transforma de uma maneira radical, porque se nós tivéssemos força para chegar na Constituição e extirpar de lá todos aqueles direitos, mesmo assim, sem essa cristalização, nós ficaríamos na mão das interpretações. E essas interpretações, produzidas numa sociedade que é anticapitalista geneticamente. O DNA da sociedade brasileira, com toda a sua herança ibérica, etc., é contra o capitalismo. E isso, embora as pessoas não vocalizem isso com essa clareza, mas a gente vê que o Brasil é um capitalismo envergonhado. Eu sou uma das únicas pessoas que falo claramente, eu quero um Brasil mais capitalista, porque o capitalismo é a única forma capaz de produzir riqueza e distribuí-la. Todas as outras tentativas falharam. Mas eu vejo, principalmente nas corporações judiciárias, uma desconfiança permanente com o lucro, uma desconfiança com a iniciativa privada. E o Brasil precisa de mais iniciativa privada e mais empreendimento. Mais emprego? Sim, mais emprego, mas uma grande parte dos brasileiros pode perfeitamente não ter um emprego com o empregador. Agora, o pequeno empreendedor hoje, esse é o mais ameaçado pela invasão das interpretações na área de justiça do trabalho. Quem quebra com a justiça do trabalho não são as grandes empresas. Essas sempre se protegem porque ela tem grandes departamentos jurídicos. Quem quebra com a justiça do trabalho é o botequim, é o bar, é o pequeno armazém, é o pequeno fazendeiro. É esses que nós temos de proteger, porque essa é a semente que produz um capitalismo de base, sem o qual nós realmente não vamos mais crescer. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito especial. De um modo geral, as pessoas estão chegando à conclusão que o Estado não tem mais recursos, nem vai ter nunca mais. O esgotamento da capacidade fiscal do Estado não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno que se espraia por todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos, que estão mais preocupados com eles do que o resto. Mas a verdade é que ninguém pode ultrapassar o ponto em que nós todos já chegamos. O Estado brasileiro apropria-se de 42% da renda nacional. Qual é o limite? Deus não estabeleceu limite nenhum, mas claramente esse é um limite insuportável. Tirando a França, a Itália, nenhum outro país do mundo se deu a esse luxo. Então, o país está condenado a viver sem Estado daqui para frente. Mas nós não podemos prescindir, o capitalismo não vive sem o Estado. Agora, um Estado regulador que seja um elemento de nutrição do empreendimento privado, da iniciativa privada. E outra coisa, precisamos ter mais respeito pelos fatos.
o grande filósofo Francis Bacon dizia que nós devíamos obrigar os homens a deixar de lado as suas ideias e começar a ter mais familiaridade com os fatos. E isso é uma coisa que vale quase para toda a sociedade brasileira. Eu me lembro que uma semana passada, João Moreira Salles, filho do embaixador Walter Moreira Salles, um homem que nasceu milionário, dedicou 300 milhões de reais para um instituto de pesquisa. Vai aplicar o dinheiro e aqueles recursos vão dar bolsa para as pessoas estudarem o quê? Matemática, física, química. E ele lembrou com tristeza que, o ano passado, a PUC do Rio formou 30 diretores de cinema e 3 matemáticos. Ele falou assim, isso vai ser um desastre, mas vai ser muito bem filmado. Então, eu não esqueço essa palavra, inclusive no meu livro de memória, para mim, coisas que eu não posso esquecer nunca, eu registrei isso lá. Quer dizer, o país tem de fazer uma profunda psicanálise. Uma profunda psicanálise. O país precisa deitar no divã. E não precisa ninguém falar nada com ele, não. Ele tem de começar a falar como eu estou falando aqui, às vezes até pensando em voz alta. Mas vou concluir o meu registro exatamente com isso. Uma experiência grande, eu fui 20 anos deputado, fui ministro da Previdência, fui secretário da Fazenda de um estado que hoje está falido, que é Minas Gerais. Tudo isso, toda essa longa vida me levou a essa observação. Nós temos de abrir esses drenos no organismo nacional para que nós deixemos de lado essa mania da tutela absoluta sobre tudo e sobre todos e começamos a fazer um longo aprendizado de confiar em nós mesmos e de fazer com que as relações contratuais sejam aquelas que devem sempre prevalecer.